Hoje no Conversa com Bial temos acessibilidade. Esse é um tema extremamente relevante a todos nós, aos deficientes e aos não deficientes, mas como eu sempre digo, todos nós temos algum problema de deficiência, temos alguma deficiência ou algumas deficiências. Então é bom que você veja esse vídeo com fone de ouvido, porque o Daniel e a Jéssica não mediram palavras, e não vejam, se não for com fone de ouvido, não vejam em público, tá? E tenho certeza que a sua vida será outra, e você verá os deficientes também com outra visão depois dessa entrevista. Então vamos lá, rodou, Conversa com Bial, acessibilidade. Os pássaros fazem, as abelhas também, até pulgas amestradas fazem, vamos fazer, vamos nos apaixonar. Na versão do Chico, ele fez assim, os cidadãos no Japão fazem. Lá na China, 1 bilhão fazem. Façamos. Vamos, os espanhóis, os lapões, os roxinóis, nos saraus, picantes pica-paus fazem, muitos perus, todos nus fazem. Façamos, vamos amar. É o seguinte, geral, todo mundo faz, e se não faz, quer fazer. Portanto, sim, senhoras e senhores, e todas as opções entre esses dois casos, pessoas com deficiência fazem. Nus ou vestidos, com um braço ou com dois, na cama ou na cadeira, fazem. Também fazem. É uma curiosidade que nem se sussurra sobre o sexo das pessoas com deficiência. Daí tantos equívocos. Agora, um documentário dá visibilidade ao assunto. A acessibilidade está em cartaz nos cinemas. E nos depoimentos, uma mensagem que poderia ser óbvia. Todos, com mais ou menos deficiências, somos corpos sexuados que desejam e podem ser desejáveis. Hoje temos o privilégio de receber o cineasta, autor do filme, junto a uma atriz cearense, sua entrevistada. Daniel Gonçalves e Jéssica Teixeira. Ei, Daniel. Tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo bem. Pássaros fazem, abelhas fazem, a Jéssica faz, Daniel também faz. Daniel veio aqui, gente, foi 2019. Já tinha. Foi das primeiras coisas, assim, contigo? Foi, eu não me lembro exatamente quando que a gente escolheu o nome. A ideia de fazer o filme surgiu durante a montagem do meu primeiro longa, do meu nome é Daniel. Meu nome é Daniel, que você veio lançar aqui, o filme é de 18, então tem uma relação de continuidade entre um filme e outro? Tem, porque no meu nome é Daniel tem uma sequência em que eu falo sobre as minhas experiências afetivas sexuais. E aí das conversas que eu tive com o Vinícius Nascimento, que montou o filme comigo, a gente teve a ideia de fazer um filme só sobre isso. Você conta como você perdeu a virgindade com 20 anos no puteiro, que os amigos levaram você. Foi. Quando você foi fazer a acessibilidade, a primeira vez tem essa importância toda ou pode ser relativizada? Eu não sei, acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. E aí acho que tem o Tuca, que é um personagem do filme, que já é um senhor, acho que é o personagem mais leve que a gente tem no Assex. Ele fala, acho que de uma das primeiras experiências dele, que ele foi procurar prostitutas na rua, e aí uma delas falou, com você eu não saio. Falei, sai de cima de mim, já foi, tá bom, né? E foi, na primeira vez. Dei por visto! Pronto, já cumpri o check e foi, assim, foi muito engraçado, porque era um parceiro, é um grande amigo também, hoje, né? E aí, foi muito engraçado, e depois disso eu fui entendendo essas relações, né, de ter nascido como uma buceta, o que é que representava isso pra mim, porque isso pra mim sempre foi uma questão. Ter nascido com uma buceta tem mais questão do que ter nascido com uma deficiência. Então, pra mim, era... Né, curioso, então... Você tem uma provocação na maneira que você se apresenta. Você gosta de se apresentar como eu sou a habitante de um corpo estranho.
é uma provocação, né? Eu nasci fazendo teatro, basicamente. Teatro e dança, eu venho das artes cênicas. E eu gosto muito do Brecht. Quando eu descobri o Brecht na minha vida, ele fala do estranhamento, do distanciamento. Mas o estranhamento mesmo, que quando vem uma situação que tem muito... uma situação de opressão, ele fala, né? Vamos tirar todo o mistério e tabu dessa situação e vamos encarar, de fato, aquilo ali como aquilo é. Então eu acho que isso no meu corpo, nos nossos corpos, existe, né? As pessoas olham para os nossos corpos com muito tabu, com muito mistério, com lágrimas ou com sorrisos, ou superestimando ou subestimando. E tipo, parou, né? Vamos estranhar mesmo e vamos lidar com esses corpos como eles são. Então o estranho me vem daí. O estranhamento pode ser bem-vindo, né? É que nem a desconfiança. A desconfiança é o motor do pensamento, da democracia. O estranhamento é o motor da descoberta, né? O que é tão estranho, afinal? E quem nunca se olhou no espelho e se sentiu estranho com o corpo que tem? Será que é só a gente? Quem se olhou no espelho e se reconheceu tem alguma coisa de errado. Quem é essa pessoa ali? Eu fico me perguntando porque as pessoas me olham muito na rua, né? Me olham muito. E desde sempre. Né? E eu fui aprendendo a não reparar, né? Ou a não enxergar esses olhares. Hoje em dia, só quando é um olhar muito incisivo é que eu reparo. Hoje mesmo, vindo para cá, eu estava descendo para entrar no avião, né? Eu estava caminhando pelo Finger. Um garotinho, devia ter, sei lá, 8 anos, estava descendo na minha frente. Ele ficou me olhando, assim, com uma curiosidade. E aí eu fiz, e aí, tudo bem? Aí cessou, sabe? Porque tem a impressão de que ele nunca teve um contato ali, né, com uma pessoa com deficiência, que ele estava claramente me achando um ser diferente. Né? Porque a ideia de inserção e social e de a participação na vida social é recente. Assim, há muito pouco tempo, as famílias escondiam as pessoas com deficiência. Por isso, o seu trabalho como artista tem tanto de didático, né? Eu vejo que você tem uma paciência didática na sua obra, com muito senso de humor também, né? Sim. Eu acho que o Meu Nome é Daniel tinha um pouco mais disso. Do que a sexualidade. Do que a sexualidade. Acho que a sexualidade eu fiz muito mais para incomodar, sabe? Para gerar incômodo. Essa é uma maneira de educar também. Também. E uma coisa que eu sempre escuto é sair com a cabeça fritando. Eu já ouvi de gente que se espantou sentindo tesão vendo o filme. Pessoas sem deficiência aparente, né? E eu achei um excelente elogio. Eu achei interessante. Você, Jéssica, você parece ter uma relação muito apaziguada com o seu corpo, apesar de apresentá-lo como habitante de um corpo estranho. E isso tem a ver com o uso que você faz da sua nudez nas suas peças? Assim, querer meio que... Vou ficar logo pelada para tirar isso da frente. Ou então, para botar isso na frente do público logo. Tem sim. Eu pesquiso a nudez há muitos anos. Acho que a primeira vez que eu entrei em cena foi em 2012, ainda na montagem da faculdade. Eu fiz curso de teatro, licenciatura na Federal do Ceará. Então, eu sempre sentia muita dificuldade de entrar falando em cena, porque meu corpo falava primeiro do que eu. Então, eu tinha que esperar as pessoas se comunicarem com ele, para depois dizer um olá, uma boa noite. Então, eu sentia isso. Então, eu sempre entrava falando depois. Me via, vestida ou não. Até que eu fiquei nua a primeira vez e eu vi que aquilo ali, nessa primeira vez, eu nem falava. Eu tocava um instrumento, uma escaleta. Low reed numa escaleta, e nua. Então, aquilo ali foi para um lugar de poesia sublime. Depois disso, eu comecei a perceber como é que a nudez operava pelo olhar do outro, porque também tem uma coreografia, né? A gente tá na rua, as pessoas olham pra gente, a gente finge que não tá vendo. Mas se a gente olhar para as pessoas olhando pra gente, elas fingem que não estão vendo. Então fica um grande fingimento da gente fingindo que não tá vendo, as pessoas fingindo que, quando a gente olha, fingindo que não estavam olhando. Só que em cena nua, eu percebia que tinha um lugar do meu corpo ou do corpo dos outros atores que você olha pra pessoa nua e você baixa pro sexo e volta pro rosto, né? Você vai ali ver pau e buceta e depois você volta pra ver. É uma coisa que a gente que tá em cena, a gente vê de fato a coreografia dos olhares fazerem assim.
Eu falei, então tem outra coisa aí que não é a deficiência, né? Isso é para qualquer corpo. E aí, eu fui percebendo a força que esse corpo não era só da minha nudez, é porque eu acabava desnudando as outras pessoas. As outras pessoas estavam vendo ali aquele corpo, naturalizava a nudez, mas ao mesmo tempo, se eu olhasse demais para elas já ficavam um pouco apavoradas porque elas estavam se sentindo desnudas. Então vamos fazer esse exercício, que nem jogo de tênis, que os olhos ficam olhando a bola pro outro. Agora vamos fazer todo mundo assim, porque vai aparecer a cena da Jéssica pelada, naturalmente, no filme A Sexibilidade. Nesse momento, a Jéssica faz no teatro, né, a peça Monga, que ela faz totalmente em nudez. Então nós tivemos que cortar e só colocar algumas fotos, que ela tem um problema de coluna, que ela fica achatada, né? Então ela, nesse caso, também é considerada deficiente. E a peça toda, ela despida por completo. Então vamos lá. Rodou, mas o áudio continua, tá? Só as imagens que ficaram, nós colocamos em fotos. Vamos em frente. Peço licença para continuar a luta de afirmar e confirmar a existência de nossos corpos que insistem em nomear como impossíveis. E mais uma vez, nos reafirmo corpo intruso, invertendo os sentidos, desrespeitando os limites que nos são impostos, rasgando as fronteiras, revertendo os significados, destabuzando o corpo, causando fissuras para ruir o que chamam de normal, calando as bocas maledicentes. Somos Torre de Babel. O que você sente ao se ver nessas imagens? Eu sinto um prazer enorme de conseguir, de não ter uma questão em estar nua. Não sei se é uma coisa tropical, a gente sempre associa nudez ao desejo sexual, mas eles têm um nudismo que não é necessariamente excitante, estar nu, né? Escuta, lembrando ao público que a Sexibilidade está num cinema perto de você, é bom ver na tela grande, mas além dessas performances, desempenhos artísticos, tem coisas que a gente não para pensar, que são meio prosaicas e que não atendem à sexualidade de pessoas com deficiência. Olha essa maravilha de cena com o Kaká. Ai, por aqui. Idiota. Se eu tivesse ejaculação precoce, eu tava como? Opa, vem cá, isso aqui é pra desistir de fuder. Grande Kaká. Ô, Daniel, eu tenho a impressão que tem alguma coisa de autobiográfica nessa cena. Você já passou por coisa semelhante. Já passei. É difícil, né? É difícil. Aí quando abre um pouquinho, não abre direito, aí sai o lubrificante, aí piora pra abrir, enfim. Acho que é um negócio que não foi feito para pessoas com alguma dificuldade de mobilidade ou de coordenação motora fina com as mãos, sabe? Mas olha, o capitalismo é muito rápido. Já vão estar inventando uma embalagem... Sabe, igual uma coisa de biscoito, né? de biscoito? Já tem tanto tempo, né? Aquela fitinha que você abre o biscoito, porque que não adapta. Exatamente. A própria banana, gente, que a embalagem é melhor que uma banana. Se bem que a banana,
a camisinha vai vestir a banana. Bom, deixa pra lá. É o seguinte, Jéssica, no filme você declara que você prefere transar com pessoas com deficiência. Por quê? É muito diferente, assim. É um corpo, pode ser um corpo sem braço, pode ser um corpo que tem uma mobilidade reduzida daqui para baixo, pode ser um corpo de 1 metro de altura. Então isso, só por o que a gente vê à primeira vista, já desperta outras possibilidades de prazer e de gozo e de descoberta, assim. É muito curioso, há uma possibilidade de descoberta. E não aquele sexo homem e mulher que é meter, gozar, enfim. O mercado hoje oferece uma quantidade de objetos, de brinquedinhos, atendem às necessidades de pessoas com deficiência? Eu acredito que sim, porque o Daniel pode contar por experiência própria, ele usa uns dedos com Dani, que... já usei. Desculpa, Daniel, mas eu acho interessantíssimo quando eles contam, assim. Mas acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu de fazer coisas com a mão, mas eu fico imaginando para uma mulher que não consegue segurar um vibrador, por exemplo, deve ser bem difícil, né? Aí tem que inventar um jeito. Tem. E o que a gente não... Não, já está dizendo que tem. O que a gente não... jeito. Né, o filme foi exibido num festival em Genebra em março desse ano. E aí teve um painel, né, depois do filme. E um dos tópicos abordados foi, lá na Suíça, tem um serviço de assistente sexual para pessoas com deficiência. Que é uma pessoa que ela pode tanto te ajudar a tirar roupa, para você ir ter uma relação com uma outra pessoa, como ela pode, inclusive, te masturbar ou até mesmo transar com você. E isso... Teve um episódio que aconteceu no ano passado, lá no Rio, né? Eu estava dando uma palestra numa clínica de reabilitação, e aí quando eu toquei no tema, os pais arregalaram os olhos assim, né? Tipo, imensos, como se fosse um tema quase que proibido, né? Tabu. E aí eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso, porque o número de pessoas com deficiência, sejam homens ou mulheres, que sofrem violência ou abuso sexual é altíssimo. E a gente simplesmente não fala disso. E aí, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre isso, tem um PL, um projeto de lei na Câmara, que tinha passado por uma comissão, estava para ir para plenário, sobre esterilização compulsória de pessoas com deficiência, sabe? Em 2024. Pelo amor de Deus. E é um PL que é até inconstitucional, né? Porque ele vai contra a Lei Brasileira de Inclusão. Sim. O Brasil é signatário da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência da ONU. Então isso é inconstitucional e vem sempre com sei lá, um verniz de cuidado, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma listinha de mitos e estupidezes a respeito, e aí vocês reagem. Antes, eu quero mostrar desse programa da Globo que o Daniel dirigiu, junto com a Patrícia Carvalho, que fez a direção artística, Falas de Acesso. Vamos ver uma cena bem típica. Meu irmão, sabe esses dias que você percebe que tá tudo dando errado pra você? Cara, sabe que eu não sei? Eu acordei com muita vontade de não vir pra cá. Eu decidi que eu não ia vir pra cá. Eu decidi, mas aí eu pensei comigo assim... Eduardo, você não precisa se preocupar com muita coisa. Aí eu lembrei de você é cheio de dificuldades, sabe? Eu lá preocupadinho, você aqui cheio de problema, cheio de dificuldade. E eu com uma questão de preguiça, eu queria te agradecer mesmo. Isso é um clássico. Mas olha bem pra mim, se por acaso eu
quero servir de inspiração para alguém ter um dia melhor. Aí um caso bem de... uma cena didática, né? Na TV aberta, a pessoa assiste isso e fala, caramba... Claro, né? Nunca parou para pensar. Essas cenas foram criadas a partir de experiências reais? Nossa, Eu passo por isso até hoje. É, né? todo mundo passa por isso, né? A pessoa fala, assim, tô andando na rua, não tô fazendo nada. Eu, tipo, tô fazendo coisas que qualquer pessoa sem deficiência faz. E aí alguém fala, pô, Daniel, toda vez que eu tô triste, eu lembro de você. Isso eu já escutei. E aí, assim, e a pessoa faz isso na melhor das intenções, por mais problemático que isso seja. Mas a origem disso, né, é aquele mito, né? Ou mito não, acho que é uma coisa meio estabelecida, né? O senso comum acha que ter uma deficiência é uma coisa ruim. E aí, se eu tenho uma deficiência e eu ando sozinho, trabalho, escalo e faço filme, eu só posso ser um super-herói. Mas, na verdade, o que fica disso pra mim é que a nossa condição não pode servir para tirar as pessoas com deficiência da merda. Eu acho que não tem palavra melhor. A minha condição, a condição da Jéssica, a condição de todo mundo que tá aqui na plateia, não pode servir para deixar o seu dia melhor, por exemplo, sabe? Porque tem dia que eu também não quero sair de casa. Vou fazer a listinha de mitos sobre sexo com PCDs, pessoas com deficiência. Você usa uma expressão chamada DEF? DEF. DEF parece meio inglês, assim, DEF. DEF é a abreviação de deficiência. É meio descolado, assim, né? E tudo bem usar DEF? Entre a gente usa bastante, sim. assim. Pessoas com deficiência são assexuadas. Bom, isso a gente está falando desde... Existe algum tipo de deficiência que determine uma assexuação de uma pessoa? Eu acho que não, mas assim, também não podemos negar a existência de pessoas que são assexuais. Mas aí pode ser qualquer pessoa. Mas aí podem ter deficiência ou não. Mas isso. A grande questão é... Ela não é assexuada porque ela tem deficiência. Não, ela é assexuada e seria Exato. como outras pessoas. Exato. Pessoas com deficiência só namoram pessoas com deficiência. Também não é regra. Pode acontecer, mas também Você pode prefere não acontecer. namorar pessoas com deficiência? Meu atual namorado, ele não tem nenhuma deficiência. Não então... tem. E sua mulher? Também não. Agora essa daqui que você... essa daqui é interessante, que todo mundo tem muita curiosidade. Pessoas cadeirantes não têm ereção. É mito também. Depende muito da pessoa. Tem um entrevistado do filme que acabou não entrando no corte final, mas o André, ele é um cara paraplégico, ele tem ereção. A diferença é que para ele não sente nada. Ele fica de pau duro, mas ele não sente nada. A outra pessoa brinca à vontade. A outra pessoa brinca, mas ele diz, por exemplo, que ele tem um tesão muito grande no mamilo dele. A outra aqui, olha, pessoas com deficiência são anjos na Terra cumprindo uma missão. Olha que lindo. Não. Não. Definitivamente não. Definitivamente não. Também podemos ser pessoas ruins, isso acho que é importante de dizer. Acho que não é o nosso caso, mas também podemos ser pessoas ruins. São pessoas com suas contradições, com seus paradoxos, com suas dificuldades, com suas virtudes, com seus defeitos. São pessoas. Sim. Com suas deficiências. Alguns têm as deficiências mais aparentes, outros podem disfarçar melhor as suas deficiências, não estão tão na cara. Vem cá. Antes de ir para o intervalo, explica o que são os devotês. Pessoas que têm o fetiche mesmo na deficiência, especificamente
na deficiência. Que tem o desejo sexual voltado, dirigido... Isso, no lugar da objetificação mesmo. Isso é necessariamente ruim, Jéssica, ou pode ser legal? Pode ser legal. Eu acho que cada corpo lida com isso de uma maneira muito sua, assim, é muito singular também, porque isso como envolve algo que é de invisível, né? O desejo é invisível, vem de um inconsciente, então cada um lida de uma maneira. É importante também. Hoje eu quero me objetificar, vou experimentar isso. Hoje não, hoje eu não tô afim, hoje eu quero um afeto, um chamego e... Se isso for consensual, tá valendo. A gente tem uma surpresa aqui na plateia. A companheira do Daniel. Em instantes a gente volta. Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre o filme que está em cartaz, A Sexibilidade, do cineasta Daniel Gonçalves, em que a atriz Jéssica Teixeira faz uma participação. Vou mostrar uma cena do documentário Meu Nome é Daniel. Aqui, fica pra cá pra você filmar ele agora, César. Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Daniel vai casar? Vai ver, eu quero. Não quer casar? Vai ter delícia. Daniela vai Ó, a irmãzinha do Daniel quase acertou. Ela falou Daniela e é Daniele. É Daniele ou é só Dani? Dani. Como é que vocês se conheceram e como é que foi o primeiro beijo? Não é a primeira vez, o primeiro beijo. Então, a gente tinha 8 anos. Uau, 8 anos. Até eu mesmo... 8 anos, uau. Deu bom. Deu bom, deu muito bom. É porque eu não acreditava que ia dar bom. A gente era vizinho de rua. A gente se conheceu por aplicativo de relacionamento. Eu era muito boa, muito assídua nos aplicativos. E aí o Daniel apareceu lá e eu não vi o nome dele. Porque se eu tivesse ligado no nome, eu não teria dado like. Eu só vi, nossa, conheço esse cara de algum lugar. Bonitinho, dei like. Não vi o nome. E aí ele conversa comigo, oi, Xará. Eu falei, putz, mesmo nome? Tá, vou ver o que vai ser. E aí nisso a gente foi conversando e aí o Daniel tem uma coisa que ele escreve muito bem, né? Ele põe acento, ele põe ponto. Saber usar a crase dá um tesão louco. Nossa! Exatamente. E aí quando a gente se encontrou, eu juro por Deus que eu não achei que ele tivesse gostado de mim. Porque o Daniel não deu nem nada. Eu achei que ele tava me desprezando, assim. E aí, do nada, ele me beijou. E o beijo foi muito bom. Só que não tinha contexto nenhum. De língua? De tudo. De tudo. Chegou chegando. Eu fui pegar muito de surpresa. E mais surpresa, eu falei, uau, é bom pra caraca. Quero mais. Beijo fora de contexto é ótimo. Obrigado, Dani. Mó barato o seu depoimento. Seu namorado já viu o filme? Já. Namorado, ficante, sei lá. Ele viu sem mim, inclusive, aqui em São Paulo. Eu tava viajando, tava em cartaz com o meu solo. E aí ele assistiu, e aí o comentário que ele me enviou... A gente se conheceu num aplicativo de relacionamento também, né? E ele falou, nossa, agora eu entendo por que tu sai desse filme e todo mundo fica te olhando querendo te comer viva. Porque tu tá uma grande gostosa. E eu falei assim, ai, que maravilha. Aí é isso, né? Estamos juntos há um tempo e... Que legal. Bom, então, antes de terminar, uma coisa importante, o serviço da peça da Jéssica. Você tá em São Paulo até quando? Qual é a peça? Monga. Acabou de estrear, tá saindo do forninho. Sei. Vou ficar no Sesc Avenida Paulista, 20 apresentações. Do finalzinho, último final de semana de setembro e outubro inteiro, de quinta a domingo. É isso. Obrigado, Daniel. Obrigado, Jéssica. Obrigado, gente. Valeu. Assim foi hoje o Conversa com Bial, a Sexibilidade. Vocês viram aí que o Daniel é incrível, é fora de série, é um cara fenomenal. E alguns cortes aí foram necessários, mas é isso. Espero que sua vida de hoje para frente seja muito diferente e fique em paz. Fico por aqui, até a próxima Conversa com Bial.
Altas Horas e Ana Maria Braga com Mais Você, se tiver alguma entrevista relevante. Valeu, fui! Esses dias que você percebe que tá tudo dando errado pra você, Cara, sabe que eu não sei? eu acordei com muita vontade de não vir pra cá. Eu decidi que eu não ia vir pra cá. Eu decidi, mas aí eu pensei comigo assim, Eduardo, você não precisa se preocupar com muita coisa. Aí eu lembrei de você é cheio de dificuldade, sabe? Eu lá preocupadinho, você aqui cheio de problema, cheio de dificuldade. E eu com uma questão de preguiça, eu queria te agradecer mesmo. Isso é um clássico. Mas olha bem pra mim, se por acaso eu quero servir de inspiração pra alguém ter um dia melhor.